A criação do Núcleo Educação Conectada partiu inicialmente de uma necessidade que nós tivemos, claro que em muito, talvez, fortalecida, né, incentivada ou exigida por causa da pandemia do Covid-19, ali no início, né, do ano 2020, mas já era um desejo de algumas das pessoas envolvidas no processo mesmo de criação, de abertura de um espaço criado para ações pedagógicas ligadas às mídias, à elaboração de recursos pedagógicos audiovisuais, a uma linguagem um pouco mais atual, mais moderna, mais acessível, tanto para as formações dos docentes, dos professores da rede, dos demais servidores, quanto também dos próprios educandos, dos estudantes e das suas famílias também. Então, a criação, a abertura desse espaço, de fato, ocorreu, né, teve seu ápice ali em julho de 2020, mas o desejo e a intenção de criar esse espaço já vinha de um pouco antes. E o propósito maior talvez seja justamente aproximar. E o nome do núcleo ele expressa, acredito que muito disso. É um núcleo educação conectada, é um núcleo de conexão das pessoas através da educação. Ou seja, é muito mais do que ligar equipamentos, é muito mais do que conectar cabos, né? Afinal de contas, é assim que os equipamentos são conectados, enfim, mas a ideia é conectar pessoas a pessoas, conhecimentos de diferentes pessoas, experiências de diferentes pessoas, vivências de diferentes pessoas a outras pessoas. Talvez dos estudantes aos professores, dos professores aos estudantes, talvez dos nossos familiares aos estudantes e assim por diante. Enfim, o foco é essa aproximação, é essa ligação, é pensar mesmo numa educação pública de qualidade, alinhada com as necessidades, os desafios contemporâneos e também uma noção de uma educação mais aberta, plural, significativa e disposta, disponível a diferentes olhares, saberes e perspectivas. Algumas das pessoas envolvidas no processo de criação, né, de desenvolvimento do núcleo, tiveram essas ideias a partir das suas formações. Por isso, a gente já começa a pensar e a entender a importância da formação inicial lá na universidade, lá nas faculdades, para a formação mesmo de um pensamento crítico, de um pensamento social, de um pensamento humano, não apenas um pensamento técnico, mas também um pensamento ligado às necessidades sociais. Na verdade, afinal de contas, a ciência ela tem essa perspectiva de partir de problemas, de partir de situações de vivências das pessoas, dos anseios sociais, dos anseios, das necessidades que as pessoas têm. E algumas dessas respostas, então, vêm a partir desses trabalhos. Então, a formação dentro das universidades, dentro dos espaços, né, universitários, contribui muito para justamente fazer com que essa educação que lá na frente nós vamos desenvolver, ou ela possa acontecer, ela de fato ultrapasse os limites da sala de aula. Ela vá para além dos muros de uma instituição de ensino, seja de uma escola, de um centro de educação infantil. E pensar isso, então, é pensar em investir mesmo, né? É pensar, então, em conversar com esse profissional, com esse professor também. Mas não só com ele, com todos os outros servidores administrativos que também precisam de formação, que também precisam ser ouvidos, entendidos, percebidos e também que têm voz, que opinam. Afinal de contas, um espaço educacional, um espaço escolar, ele é plural. E pensar nisso, então, é pensar nessa formação de todos os sujeitos envolvidos dentro do espaço educacional. Afinal de contas, todas essas pessoas, os adultos, vão trabalhar ali com as crianças ou com os estudantes, enfim, com quem está naquela escola, naquele momento, com o papel ali também de estudar para aprender ou desenvolver algumas habilidades e competências. Então, o núcleo surge e surgiu de muitas destas pessoas que tiveram essa formação inicial e outras formações, né, seja no mestrado, seja no doutorado, mas que sempre tiveram este interesse de fazer um pouco mais pela educação e tornar esse espaço, tornar essa educação muito mais dinâmica, muito mais ativa, né? Não esperar e não entregar ao estudante
algo pronto. Às vezes parece até contraditório, né? Não, mas se produz muito vídeo, mas o vídeo não é um material pronto. Mas e se esse vídeo for apenas ali a apresentação de uma problemática? E se de fato ele trouxer ali um caso concreto para que se possa investigar uma nova resposta? Ou seja, talvez a gente possa trabalhar projetos de iniciação científica dentro dos espaços educacionais, o pensamento computacional dentro dos espaços educativos. As 10 competências gerais da BNCC, por exemplo, são um bom indicativo do que pode ser feito. E o núcleo vem com essa proposta, então, de inclusive implementar os documentos curriculares, as propostas curriculares, com esse olhar mais atento, mais próximo, mais sensível, mas também muito profissional, muito técnico, com objetivos e intencionalidades pedagógicas muito claras. Várias pessoas podem ser mencionadas nesse processo de desenvolvimento, mas algumas em especial, que naquele momento, né, acreditaram, por exemplo, em mim, para esse desafio de coordenar esta primeira equipe, foi a professora Leila, a professora Luciana, também foi a professora Maria Rita e tantos outros colegas ali que naquele momento abraçaram a causa e permitiram que então eu chegasse, né, o nós chegássemos, o núcleo chegasse até este momento em que estamos e muitas outras coisas estão por vir. Em relação à formação das equipes, talvez a palavra mais falada ali desde que o núcleo foi gerado, né, foi gestado, enfim, a palavra desafio, mas ela também foi muito utilizada por todos aqueles que passaram, né, por essa pandemia aí do coronavírus, nesse ano aí de 2020, no ano de 2021 também. E por que o desafio, né? A ideia e a intenção era justamente reunir um grupo de profissionais qualificados, habilitados, conectados com a realidade do mundo, dispostos a estudar, a se reinventar, flexíveis o bastante para se adequar ao ambiente ou às novas demandas e situações na velocidade, no ritmo que o trabalho necessitava. Por que disso? Porque as informações, especialmente nesse contexto da pandemia, elas se atualizaram muito rápido, a tecnologia se desenvolveu de uma maneira muito mais acelerada, os processos educativos precisaram se reinventar e se reorganizar de uma maneira também muito mais rápida, e por isso essas pessoas precisavam estar conectadas. Então, profissionais de todas as áreas mesmo, professores de todas as áreas, é importante que se marque isso, foram convidados para compor essa equipe. São professores das mais diversas áreas e eu estaria cometendo um erro aqui se eu esquecesse alguma delas. Mas esses profissionais vieram, inclusive, vários deles das instituições de ensino, alguns deles de dentro da Secretaria Municipal de Educação, de algumas gerências que foram indicando, né, o nome e os nomes de algumas pessoas para compor. E então esse trabalho começou a ser feito, especialmente porque, num primeiro momento, num momento emergencial, numa etapa emergencial, toda a secretaria se organizou com seus setores para atender as demandas necessárias à pandemia. Mas, com o passar do tempo, pensou-se, né, em outras estratégias e a gente caminhou aí para uma etapa mais planejada, mais estruturada, né, mais compartilhada. E por isso o núcleo surgiu então para abarcar todas essas ações. Então hoje nós temos os apoios técnicos professores que fazem o assessoramento de vários professores que vêm das instituições de ensino, como acréscimo aqui na secretaria, que é o núcleo, para que nós possamos fazer aí a elaboração, a produção desses materiais pedagógicos a serem disponibilizados tanto no portal Conexão Escola, quanto nas TVs, quanto também no canal do YouTube do portal Conexão Escola. E esse material temos visto que chega, por exemplo, a vários outros países. Além do Brasil, nós temos Angola, Moçambique, nós temos Estados Unidos, temos Itália, temos diversos outros países que acabam, então, utilizando, acessando, se servindo desse material produzido. Além dos apoios, nós temos também os servidores técnicos administrativos, que fazem ali o trabalho de postagem, edição, reedição, design dentro do portal Conexão Escola, o que é fundamental para que a linguagem esteja cada vez mais acessível e tudo esteja de acordo com o necessário. Temos também os professores
que vêm lá das instituições de ensino. Como eu disse, esses professores estão lotados nas instituições de ensino durante um turno e no outro turno eles vêm até o núcleo para que nós possamos, a partir daí das orientações dos documentos curriculares, feita por meio dos apoios técnico-professores, produzir então e elaborar todos estes materiais, sejam em vídeo, sejam em áudio, sejam em forma de texto, sejam em forma de imagem, para que se disponibilize tanto para os estudantes quanto para as famílias e, em especial, aos professores, aos docentes da rede e também aos servidores administrativos. Além deste trabalho voltado exclusivamente para o processo de ensino-aprendizagem, várias outras ações são feitas com relação, inclusive, à formação. Mas e aí, nós contamos com outros setores, outros departamentos dentro da secretaria para que isso seja feito. E esses parceiros são internos e também alguns parceiros externos à própria secretaria. Além destes, nós temos também os intérpretes de Libras, que fazem um papel extraordinário, transformando, transpondo, traduzindo, interpretando tudo aquilo que a gente comunica de uma maneira muito mais plural também, muito mais acessível, de uma maneira muito mais significativa. A gente tenta então trazer essa acessibilidade da melhor maneira possível. E esses profissionais são apaixonados pelo que fazem, assim como todos os outros que compõem o quadro aqui do núcleo. Seria suspeito, seria injusto também não dizer isso. São pessoas que amam, acreditam nessa educação pública de qualidade, fazem e dão e doam-se ao máximo para fazer o melhor para os estudantes, para as famílias e para os colegas profissionais da educação desta rede também. Se eu já imaginei compor um quadro de profissionais ou um local de trabalho como esse, com certeza não, mas que é muito gratificante, emocionante, desafiador, com certeza. Acredito que lá na minha grade curricular, nenhum dos cursos que já fiz e nenhum dos cursos que inclusive sou professor tem a grade lá de elaboração de recursos digitais, de aprendizagem, os objetos de aprendizagem, não, isso não tem dessa maneira não. Como ser um professor youtuber também não tem, como escrever roteiros em, como se diz, em uma hora, também, depois gravar e editar também isso não tinha. Mas eu confesso que, apesar do tamanho do desafio, as aprendizagens e o gosto por aprender, por ser professor também, eu acredito nisso. Acredito que a minha maior habilidade enquanto professor é em aprender. Acredito que o meu maior talento enquanto professor é aprender, talvez mais do que ensinar. Mas essa paixão por aprender me faz me preocupar, me faz ser preocupado com a forma como, por exemplo, o estudante aprende. Então, isso para mim é muito importante. Eu sempre medio o processo didático com o qual lido, todos os dias. Pensar então como eu aprendo e pensar como o outro pode aprender, porque pensamos e aprendemos em tempos e de maneiras diferentes. E uma perspectiva de futuro sobre o núcleo, eu tenho certeza que vai muito longe, os formatos vão sempre se alterar. Acredito que, como eu gosto de pensar, o núcleo nasceu se atualizando e sendo flexível para se adaptar a diferentes tempos e a diferentes necessidades. Acredito que essa marca, esta característica, ela deve prosseguir com o núcleo, se atualizando e as pessoas que estão aqui dentro também pesquisando, estudando, se atualizando. E com o tempo, eu creio que muitas novas, outras grandes, maiores, intensas aprendizagens vão acontecer. E vai fazer com que muitas outras pessoas componham o quadro e aprendam e usufruam, aproveitem e ganhem com aquilo que é feito, realizado com muito amor, carinho e atenção por essa equipe tão dedicada, qualificada, atenciosa, sensível e apaixonada pelo que faz. Sou muito orgulhoso por fazer parte dela. Eu sou o professor Kesley Mariano e faço parte da equipe do Núcleo Educação Conectada.